Boa noite para todos. Para quem ainda não me conhece, hoje é a primeira vez gravando aqui lá no canal do YouTube do Abrigo. Sou o Toninho, vou dividir com o Cláudio, essa temporada da oficina. Hoje nós vamos no nosso segundo dia, o segundo episódio desse ciclo. Então nós vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar o nosso estudo. Querido Jesus, amigos espirituais presentes, nós agradecemos imensamente, Senhor, por esta oportunidade. Rogando a Ti que oportunidades como esta não nos falte no curso da nossa reencarnação. Que sejamos dignos, Senhor, das abordagens acerca dos textos bíblicos, trazemos a este grupo as melhores informações, as melhores possibilidades de entendimento destas mensagens que o compêndio da Bíblia nos oferece ao longo da sua história, nos fortalecer e auxiliar ainda mais na nossa conduta diária. Mas mais do que a compreensão intelectual, consigamos todos nós colocar em prática as propostas morais que o Cristo deixou para cada um, a fim de assim nos melhorarmos enquanto espíritos imortais que somos e alcançarmos dias melhores no progresso da nossa própria evolução. Rogamos ao teu coração augusto o amparo fraternal àqueles corações que nesse instante na terra passam por momentos de dor e de sofrimento, onde quer que se encontrem. Que a tua misericórdia, através dos benfeitores espirituais, possa entregar o lenitivo a cada um. Assim, nós te rogamos, como sempre, querido Jesus, que esteja conosco, não apenas hoje, mas ao longo da nossa jornada espiritual, pois temos a certeza, Mestre amado, que de ti nós muito necessitamos ao nosso lado. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Na semana passada, o Cláudio trouxe algumas informações a respeito da Bíblia para a gente, né? Hoje, eu vou trabalhar com vocês o entendimento de Evangelho. E aí eu vou aproveitar a oportunidade e fazer uma abordagem sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Né, desmistificar alguns entendimentos, esclarecer algumas questões que talvez não sejam claras para as pessoas. E o propósito é a gente conversar sobre esse assunto no dia de hoje. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade. Né? A proposta da oficina é ser participativo. Marilene está dando um suporte para a gente hoje, ela está com o microfone, então só vocês levantarem a mão, ela leva o microfone até vocês, porque o estudo está sendo transmitido de forma híbrida para a nossa sala virtual. Aí quem está na sala virtual consegue acompanhar aquilo que vocês estão perguntando. De igual forma, quem está na sala virtual, coloca aí no chat. Né? O Cláudio, que está hoje nos auxiliando no computador, repassa aqui para a gente. Tá bem? Evangelho. O que é evangelho? Qual é o entendimento que a gente tem de evangelho? Evangelho é uma palavra derivada originalmente do grego euangelion. E euangelion, em grego, quer dizer boa notícia ou boa nova. Então, evangelho é boa nova, é boa notícia. Para uma notícia ser boa, a gente avalia o conteúdo da notícia. Então, não é qualquer notícia que é um evangelho. Mas o evangelho nos propõe uma notícia boa. Quando a gente fala de evangelho, e aí eu chamo a atenção do nosso grupo aqui hoje, habitualmente são as obras que nós mais costumeiramente abordamos e que estão contidas no Novo Testamento.
Relembrando a semana passada, a Bíblia é um conjunto de livros, né? Bíblia é isso. Bíblia, que também vem do grego biblios, que significa conjunto de livros. Então, como explicado anteriormente, é um conjunto de livros que, conforme a sua referência ou conforme a sua fonte primária, vai ter mais ou vai ter menos livros. Ok? O Evangelho está contido na parte que nós conhecemos como Novo Testamento. Porque a Bíblia está dividida, esse compêndio grande de livros, em dois conjuntos mais distintos ou mais específicos. Um que vai compreender o Antigo Testamento, então tem um conjunto de livros lá, e outro que vai compreender o Novo Testamento. Então, o Evangelho é a mensagem que abre o Novo Testamento. Que o Novo Testamento traz para a gente uma proposta reflexiva de uma nova aliança que acontece. O Antigo Testamento vai apresentar uma aliança, o Novo Testamento vai apresentar uma nova aliança, ou uma renovação da aliança que já existia. Então, o Novo Testamento já começa apresentando o Evangelho. Evangelho é a boa notícia. E a gente precisa distinguir evangelho de evangelistas. O que é um evangelista? Um evangelista é aquele que escreveu sobre a boa notícia de acordo com o olhar que ele teve acerca desta boa notícia. Então, evangelistas existem inúmeros. Há muitos evangelistas. Na Bíblia, no Novo Testamento, a gente tem apenas 4 evangelistas cujos escritos foram aceitos pelo cânon da igreja. Foram aceitos como válidos dentro de um padrão, de um limite de regras que a Igreja Católica Apostólica Romana estabeleceu para que isso fosse validado. Mas não são os únicos evangelistas que falam sobre evangelho. Isso está claro para a gente? Fica tranquilo para todo mundo? Porque senão a gente vai confundir evangelho apenas como os escritos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, que são os evangelistas constantes no Novo Testamento. E evangelho não se limita a isso. Ali é o olhar segundo estes evangelistas. Se o evangelho é uma boa notícia, toda notícia boa, ou mesmo ruim, tem um portador. Vocês concordam? Toda notícia tem um portador, não tem? Muito bem. O portador da notícia, ou seja, aquele que apresentou a notícia e que consta do evangelho, é único. O único portador do evangelho é Jesus. Não existe evangelho sem Jesus. Ok? Então, quando a gente fala de evangelho, nós estamos falando de uma notícia que foi apresentada por esse Espírito, pelo Cristo de Deus. O evangelista vai escrever, vai relatar como é que ele recebeu essa notícia e como é que ele está passando esta notícia. Por isso que a gente vai identificar algumas diferenças, algumas concordâncias, similaridades,
divergências entre os evangelistas. É como se eu chegasse aqui, vocês estivessem todos reunidos, e eu trouxesse uma informação que nenhum de vocês conhecia. E essa informação eu a apresento falando, fazendo alguma coisa, trabalhando com vocês alguns aspectos. Então, cada um, dentro da sua capacidade intelectual, cultural, vai entender isso que eu falei de maneira diferente. Nem todos vão entender do mesmo jeito. E aí um sai e vai escrever sobre o que eu falei, vai colocar algumas coisas lá da forma como ele entendeu. O outro sai, vai escrever também sobre o que eu comentei, sobre o que eu trouxe, mas da forma como ele entendeu. Deixa claro para a gente qual é a diferença entre evangelho e evangelista? Que isso precisa ficar claro quando a gente se propõe a ir nesses textos e fazer uma reflexão. Outro dia, pegando aqui, a gente tem uma reunião logo depois dessa, que é a do estudo minucioso do Evangelho, onde a gente vai, aí sim, pegar uma passagem e vamos nos debruçar sobre ela. Trabalhar todos os pormenores que nos for possível sobre aquele texto. Então, nós estávamos aqui fazendo alguns comentários, o grupo, fazendo alguns comentários, e aí surgiu lá uma perspectiva de uma expressão que foi apontada durante o estudo. E quando a gente foi avaliar a proposta que foi apresentada de uma forma pormenorizada, porque a informação parecia assim, é Jesus que está falando isso, a respeito deste assunto. E quando a gente foi avaliar o texto, observando só a parte literal, a gente identificou que não foi Jesus que falou, era o evangelista que estava falando que Jesus estava fazendo daquele jeito. Entendemos isso? Então isso tem que trazer para a gente uma perspectiva na hora da gente olhar para o texto e conseguirmos identificar essas diferenças. Jesus apresenta a mensagem, então ele é o portador. Os evangelistas vão apresentar cada qual o seu olhar. Então eles são os entregadores dos textos. Tá certo? Nós somos os receptores. A gente é que vai de encontro ao texto para entender o que está lá no texto, por exemplo, o que está lá no Evangelho. Mas é um texto que não foi escrito para a gente. Não foi escrito para a gente. O texto, principalmente nos evangelhos, na sua maioria, ou foi escrito para um judeu ou foi escrito para um grego. É um texto que fala de uma cultura que não é a nossa cultura. É um texto que aborda um tempo, uma história com ocorrências, situações diversas que estão acontecendo, que não é o nosso momento. Então, qual é o nosso esforço para a gente entender o que é a mensagem que está no Evangelho? É procurarmos nos aquilatar, de informações, procurarmos estudar um pouco mais características que estão fora do texto, para que isso nos facilite e nos viabilize ir no texto e conseguir entender o texto de forma segura. Tranquilo até aqui? Por que é que nós, evidentemente, numa casa espírita, vamos usar a doutrina espírita como chave para esta compreensão? Por que a gente vai fazer isso? Acho que aqui quem está presente, talvez todos conheçam, ou a maioria conhece, O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não conhece, pelo menos, já ouviu dizer.
muitas vezes informado ou relatado por quem desconhece, como sendo o Evangelho dos Espíritas. E isso é um equívoco de interpretação. É tão somente falta de conhecimento. Porque para falar disso, a pessoa não sabe o que é evangelho, para começar. E aí também desconhece o que é evangelista, que eu acabei de explicar. Que o portador da mensagem é uma só. Ok? Os evangelistas são múltiplos, são os mais variados que a gente puder imaginar. Ontem, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um estudo aqui na casa. O estudo era sobre Maria de Nazaré, né? Então, eu tentei trazer uma perspectiva de olhar temporal. A história de Maria de Nazaré, que essa própria história se confunde com a história de Jesus, que é seu filho. E aí eu comecei relatando Maria lá pequenininha, fui falar dos pais de Maria. E quando a gente fala de Ana e de Joaquim, que são os pais de Maria de Nazaré, se vocês procurarem no Evangelho, não tem. Não tem nenhum relato sobre eles. Não fala nada sobre eles. Mas existe um evangelho apócrifo, que é o proto-evangelho de Tiago, e que esse proto-evangelho de Tiago narra exatamente a infância de Maria. Ele vai falar da perspectiva de vida de Maria antes de Jesus. Então, nele tem as informações. É uma obra que não foi canonizada pela igreja, dentro do conjunto de livros do Novo Testamento. Entretanto, ela tem uma tradição dentro do cristianismo primitivo. Antes mesmo de surgir esse conjunto como ele é hoje. Tanto que a igreja católica, dedica um dia ao São Joaquim e a Santa Ana, que é conhecido como o Dia dos Avós. Então a igreja aceita o status do santo, mas não aceita a obra que fala sobre eles. Olha que divergência. Percebemos isso? Eu estou trazendo isso aqui, nesse episódio de hoje, porque a gente está falando de evangelho, só para dar a vocês uma noção dessas diferenças que existem. Toninho, só um minutinho. Antes da Dona Eunice, tem uma pergunta aqui, chegou aqui. Sim. Da Sabrina Gonçalves. Então os evangelistas podem ter tido outra interpretação, pois tem seu olhar. Será que o evangelho pode ter algum erro? Eu sei que Jesus não erra, mas o ser humano sim. Como é que ela chama? Sabrina. Sabrina, o evangelista, ele vai apresentar aquele olhar de tudo o que ele recebeu. Por que a gente não coloca um erro do evangelista naquilo que foi transmitido? Por que a gente não pode ter esse olhar? Ou cravar este olhar? É um olhar perigoso. Porque dos 4 evangelistas, o único que não teve nenhum contato junto a Jesus no momento daquela caminhada foi Lucas. Não teve nenhum contato. Mateus era um dos 12. Então estava muito próximo. Como a gente costuma brincar no EMED, estava ali bebendo no gargarejo. Tudo que acontecia estava próximo. Quando a gente olha para o evangelho de Marcos, Marcos era sobrinho de Barnabé, que caminhou com Paulo. E Marcos participava também de forma ativa em determinados momentos em que Jesus estava realizando algumas pregações. Quando a gente vai falar de João, João é outro evangelista que também caminhou com Jesus. E Lucas vai escrever muito tempo depois, observado o contato que ele teve com a mãe de Jesus. O evangelho de Lucas é pautado
nas informações de Maria de Nazaré. A gente sabe isso porque nós temos obras psicografadas de forma segura por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, em que a gente observa esses relatos acontecendo no curso da história. Então a gente tem tranquilidade para poder dizer que o olhar desses evangelistas é muito próximo daquilo que foi a realidade dos fatos. Qual é a dificuldade que a gente tem quando a gente aborda um texto bíblico, mesmo quando falamos de evangelho? E aí tem um detalhe que o João deixa descrito no final do evangelho dele, que ele diz mais ou menos assim: se fossem escritas todas as coisas que Jesus realizou, não haveria livro suficiente no mundo. Claro que ele está falando para a sua época. Tá certo? Mas quando nós falamos do evangelista escrever, gente, não era o hábito naquela cultura, naquele momento da história, diante de tudo o que acontecia. Qual que era o hábito? Imaginemos nós caminhando junto com Jesus. Jesus está aqui. Então, ele sai daqui e vai ali para o shopping. Vou pegar o mesmo exemplo que eu dei ontem na reunião. Ele sai daqui e vai aqui para o shopping, em frente. Nós não queremos caminhar com ele? Saía todo mundo atrás caminhando com ele. Ninguém relatou nada do que aconteceu entre a saída daqui e a chegada no shopping. Todo mundo viu, todo mundo presenciou, por exemplo, ele passando ali na rua, atendendo um transeunte, um pedinte, dando uma orientação para uma família que tivesse ali. Todo mundo presenciou isso, ninguém escreveu nada. Só concluir, só um minutinho. Então, quando as pessoas iam transmitir isso, como é que elas faziam? Olha, eu caminhei com ele, ele fez isso, ele fez aquilo outro, ele fez aquilo outro. A forma de transmitir esse conhecimento era oral. Não era escrevendo. Então, quem ia escrever, quem era um escriba, precisava comprimir muito aquele conjunto de informações, porque escrever na época era caro, gente. Não é igual hoje, não. Você não tinha material disponível de forma abundante como a gente tem hoje. E hoje a gente nem precisa. A gente manda uma mensagem, manda um e-mail. Você consegue relatar os pormenores de um fato. Naquela época, não. Era muito difícil. Então, para a gente entender, né? Como é que a menina chama? Sabrina. Para a gente entender isso de forma mais esmiuçada, Sabrina, a gente precisa estudar como aconteceram a transmissão dos textos ao longo da história, tá? Mas tranquilizemos os nossos corações, o que está colocado no Evangelho é mais do que o suficiente para a gente fazer a nossa transformação. Porque a proposta do Evangelho para a gente é isso. Não é para a gente ir lá, ler, estudar, refletir e não fazer nada com isso. Se o resultado dessa nossa ação de análise for não fazer nada, a gente encontrou um caminho errado na nossa reflexão. A proposta do Evangelho é para nos transformar. Então, evangelizar-se é transformar-se. Todos nós precisamos de evangelização. Não só crianças, não só adolescentes, todos nós. Porque nós ainda não atingimos a perfeição que nos é possível, então nós precisamos nos evangelizar a todo instante. Ok? Diga. Maria, ela era uma pura, maravilhosa, sendo a mãe de Jesus, eu acho que ela tinha que ser bem apresentada. E por que eles não falavam nela? A pergunta é por que eles não falavam nela? É porque ela não era tão conhecida, né? Porque ela não era tão conhecida. Uma das perspectivas que a gente pode olhar para isso no Evangelho, e não só no caso de Maria,
É porque a mulher não tinha papel de destaque nessa sociedade. Nós estamos falando da cultura judaica. É uma sociedade patriarcal. Ok? Então, a referência, o pilar é o homem, não é a mulher. Tranquilo? Então, já era difícil escrever, tudo muito condensado. Igual eu acabei de explicar. Se eu tiver que falar, eu vou falar de uma mulher, eu vou falar de um homem. Entendeu? Tranquilo? Dúvidas? A senhora queria perguntar? Eu expliquei. Fala no microfone para nós. Sobre a dificuldade do material que não existia. Sim. Quem trabalhava com a escrita eram os escribas, eram os grandes conhecedores. Então, aquele que estava perto de Jesus não tinha essa condição. Então, era só ouvir mesmo e passando de boca em boca, aquela transmissão Isso. oral. Igual, por exemplo, o caso de Lucas. Lucas foi escrever o evangelho dele, acho que Jesus já tinha 60 anos que tinha sido Lucas vai crucificado. escrever o evangelho dele bem depois. Bem depois. Né? Bem depois de passadas as ocorrências. Por isso é que ele vai abordar para as suas informações a pedido do próprio Paulo, e o Emmanuel relata isso para a gente na obra Paulo e Estevão, ele vai abordar as informações lá com Maria de Nazaré. O Paulo tinha a intenção de escrever um evangelho. Só que ele entendeu que o propósito da missão dele era outra. Era divulgar exatamente essa mensagem. Aí ele delega o papel para o Lucas, e o Lucas vai para lá. E ele ficou 3 dias, parece, na casa de Maria, para conversar, para pegar todas as informações. O tempo eu não sei. É porque eu já vi nisso referente na obra de Chico Xavier também, certo. Com Emmanuel. Então, assim, a questão do material, que é importante para a gente observar, é porque quando eu falo de escrita naquele tempo, eu tinha 2 caminhos. Eu vou trazer isso aqui hoje, mas mais à frente a gente vai voltar nesse assunto, porque o conjunto de informações é muito grande, tá? Ou você tinha que usar o papiro era feito de casca de árvore, então tinha um processo para poder preparar esse material que era muito custoso, consequentemente, para você ter o material era muito caro. Então quem tinha recurso é que tinha acesso. Ou você tinha o pergaminho, que era a base de couro de animal. Então, mesma situação, você precisava preparar esse material para poder fazer a escrita. Também era escasso, era muito caro. Então, para fazer uma escrita, tinha que ter recurso para comprar o material. É diferente de quando hoje a gente escolhe assim, eu preciso imprimir algumas apostilas. Eu vou ali na papelaria, compro um papel de 500 folhas, A4, boto na impressora e mando imprimir. Entendeu? É diferente, bem diferente. Então, essas dificuldades também levam ao escriba a condensação da informação. Tá? Não tem como ele colocar tudo ali, porque o material não é o suficiente para caber aquele conjunto todo de informações. Tá certo? Voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo e tirando essa mística de que é um Evangelho dos Espíritas. Porque se Evangelho é a mensagem e evangelista tem vários, o Evangelho segundo o Espiritismo, os evangelistas ali são os espíritos, que são os patronos da informação dentro da doutrina espírita. O Kardec é o codificador, é o que vai compilar as informações e trazer para a gente. Ok? Então, olha o que o Kardec apresenta para nós na introdução dessa obra, que às vezes a gente lê a obra e esquece alguns detalhes que são relevantes. Está na introdução objetivo, que é o primeiro tópico. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se
constantemente inatacável. Então, sobre os ensinos morais do Cristo para a gente, que constam dos evangelhos, os que estão canonizados, não há discussão em nenhuma corrente cristã que faça abordagem do evangelho. Sobre as outras 4 bases que o Kardec está citando aqui, aí cada igreja vai fundamentar aquilo que nós vamos conhecer como dogmas, como práticas, como ritos propostos por aquela corrente religiosa. Então, na doutrina espírita, como não há essa instituição de clero, de sacerdócio, os espíritos não vão fazer nenhuma abordagem além daquelas que dizem respeito a essas máximas morais. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar desses ensinamentos, que são a essência para a gente. A essência. Quando a gente olha o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, e vamos procurar lá, por exemplo, as orientações de Jesus no Sermão da Montanha. Mateus é o que apresenta o maior conjunto de informações, de ensinamentos. São 3 capítulos completos falando sobre o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele tem uma introdução. E a introdução que Jesus faz no Sermão da Montanha é chamando a nossa atenção para o estado de felicidade que a gente pode alcançar. São as chamadas bem-aventuranças. No Evangelho segundo o Espiritismo, elas são abordadas, porque estão na essência desse ensinamento. Entendemos isso? Então, só para a gente desmistificar essa ideia, por desconhecimento que existe, de que esta obra é um cunho exclusivo do espírita. E, na verdade, os evangelistas aqui são os espíritos, assim como Mateus, assim como Marcos, assim como Lucas, assim como João e tantos outros que são considerados apócrifos. Tudo bem? Porque vamos usar a hermenêutica espírita, como mencionou Clauber na semana passada, né, para nós. O que a gente vai usar? A instrução da doutrina espírita para a compreensão ou para a reflexão dos textos bíblicos. Por que nós vamos usar a doutrina para abordar texto bíblico? Ainda nesta parte introdutória, diz Kardec para a gente assim: muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Os que o têm estudado seriamente. Então, doutrina espírita não é só ouvir dizer, é estudar. O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhe descobrem os vestígios nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Então, quando nós estudamos doutrina espírita, compreendemos o que é o ensinamento dos espíritos, facilita a gente aplicar este conhecimento
em qualquer texto bíblico. Aí Deus deixa de ser ferrenho no Antigo Testamento e vai ser visto como amor, como acontece no Novo. Aí as práticas que acontecem no Antigo Testamento vão ser compreendidas porque o Espírito que está lá em exercício é imortal, assim como nós que estamos aqui hoje. 2, 3, 4 milênios depois. Tranquilo? Entendemos isso? Então, quando eu falo de evangelho, eu estou falando da mensagem de Jesus para o meu coração. A mensagem de Jesus só pode ter resultado o amor, só. Se eu achei em qualquer reflexão que eu faça sobre evangelho um resultado diferente, que não seja o de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, a minha reflexão é que está errada. O caminho para alcançar o resultado dessa reflexão é que está equivocado. Qualquer reflexão tem que desaguar nesse mesmo objetivo, porque o evangelho tem esse objetivo. A mensagem é de transformação para a gente. Tudo bem? Tranquilo? Vocês estão assustados? Preocupados aí sobre o evangelho? Quando a gente, nós, aqui hoje, estando no movimento espírita, no meio espírita, estudando o espiritismo, a gente precisa entender que existe uma conexão muito tênue, muito íntima, entre tudo que a gente estuda na doutrina e tudo que está aqui, gente. Não tem nada fora do lugar, nada desencaixado. A gente acha que a doutrina não precisa disso, e é um ledo engano. Não tem doutrina espírita sem evangelho de Jesus. Não tem. Pode esquecer. Já tentaram em alguns movimentos tirar Jesus da doutrina espírita. Isso já tentou acontecer. Deu muito certo, não. Então não tem doutrina espírita, não tem espiritismo sem evangelho. Ok? Até porque o propósito da doutrina é reviver o cristianismo primitivo lá atrás, nos tempos do Cristo, em que não existiam dogmas, em que não usaram do ensinamento de Jesus para criar as estruturas dogmáticas da religião. Jesus não apresentou nenhum dogma. Isso é interpretação. Isso é criação, é convencionismo, né? Ah, está conveniente para mim e eu vou implementar a partir daí. Aí, para a gente entender isso em pormenor, a gente tem que estudar história da religião. Não dá para a gente fazer isso numa oficina de evangelho, porque é muito tempo. Então, dando a dica para todo mundo. E não tem Evangelho Novo Testamento sem Antigo Testamento, gente. Não tem. Por que que não tem? Jesus não nasceu no Brasil. Jesus nasceu em Israel. Jesus não tem a cultura brasileira, Jesus tinha a cultura judaica. Então ele nasce no meio do povo hebreu. O que eu sei desse povo? O que eu sei do judeu? Quais são as referências que eu tenho dessa cultura, da história que eles carregam? O judeu estuda a Bíblia há 4 milênios. O católico há aproximadamente 2 milênios. O protestante há aproximadamente 500 anos. Nós somos os bebês da história. Nós estamos aí há pouco mais de 150 anos com a promulgação da doutrina
e agora tentando buscar um conjunto melhor de orientações nesses textos. Existem textos no Antigo Testamento que, se a gente conseguisse abstrair dali um sentido real para a nossa existência, são pérolas. Mas o texto está lá. E eu deixo ele lá, aonde ele está. Não converso com ele, tenho essa dificuldade. Porque me faltam outros elementos para conseguir fazer essa subtração, né? Trazer ele para mim dentro do que é a minha realidade hoje. E isso é possível. É possível a gente fazer. Só que a gente vai precisar de alguns recursos adicionais para a gente entrar nesse texto e conseguir absorver o melhor que ele nos oferece. É isso que gradativamente a gente vai tentar passar aqui para vocês no decorrer desses episódios da oficina. Ok? Sobre evangelho hoje, ficou tranquilo? Entendemos isso? Não vamos esquecer isso mais não? Então, se perderem, né, ao longo do caminho, a oportunidade ali, olha, isso aqui eu esqueci, volta nesse episódio lá no canal do YouTube do Abrigo da Luz, reveja, e aí retoma ali a informação para a gente dar continuidade. Tudo isso vai ser relevante ao longo da oficina, principalmente quando a gente for fazer abordagem de texto bíblico mais adiante. Tá certo? Agradecer a todo mundo aqui hoje, a presença, a participação, né? Nós vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar o nosso episódio da oficina hoje. Lembrando que, para quem desejar permanecer conosco aqui no salão, daqui 15 minutos a gente tem o EMEG. Aí no EMEG, sim, o EMEG a gente está fazendo um miudinho de texto, né? Atualmente abordando João, né? Com a nossa querida Jussara, que já está conosco aqui. Então, quem quiser permanecer depois da oficina, sinta-se convidado e à vontade para participar, tá bom? Vamos fazer a nossa prece para encerrarmos hoje, agradecendo uma vez mais a Jesus, aos espíritos amigos que nos auxiliam, nos amparam, nos intuem constantemente no propósito da nossa caminhada. Que oportunidade, Senhor, como esta, não nos falte na jornada. Que o teu amor, que a tua misericórdia possa nos envolver e amparar a todos, e que o Senhor siga caminhando conosco adiante, pois temos a certeza, Jesus, que muito precisamos de ti ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, daqui 15 minutinhos, EMEG.